Boas-vindas, então, né, pessoal? Acho que a gente está muito feliz aí dessa. A gente divulgou bastante, na medida do possível, essa nossa live. Faz tempo que eu não faço lives, né? Isso foi um pedido aí do nosso público e também em função aí desse trabalho que a gente está fazendo. Nós vamos falar um pouquinho melhor mais para o final, né, Gabi? Vem novidade por aí, gente. Vou dar spoiler. Não, mas a gente já pode dizer que realmente, lá no finalzinho, né, com essa pergunta da live, a gente vai tentar resolver aí da melhor maneira possível. Bom, questão de organização. A gente não abriu para perguntas ainda, né, mas na medida do possível, se tiver tempo, a gente vai fazer isso. Então, a princípio, eu segurei aqui, deixei mais fechado por enquanto. E então, nós vamos falar e depois no finalzinho, se tiver um tempo, eu vou abrir para perguntas aí. Eu acho que a gente pode fazer assim, né, Gabi? Eu acho que fica bem, né? Pode ser. Senão a gente não Com consegue certeza. não consegue dar conta do que a gente tem que falar e aí fica respondendo perguntas E e não mesmo que não dê resolve. tempo, né, Mari? A gente está sempre à disposição aí. Se quiser perguntar em rede social, né? Aí Uhum, sempre que possível a gente vai estar respondendo, né? Qualquer dúvida. com certeza. Bom, essa live foi pensada, né, de um primeiro momento, porque a gente está trabalhando bastante com esse assunto, né? Nós temos aí uma série, acho que para começar, né, Gabi, falar dos canais, né? A gente fez uma série especial lá no YouTube de vídeos sobre valoração de dano. Também blog, né? O nosso blog. Várias Para postagens quem bem interessantes. a gente fez aí uma série de assuntos relacionados, né? Já há algum tempo estamos fazendo. E como a gente viu, esse assunto é um assunto que a audiência pede bastante. Sempre que eu posto alguma coisa, todo mundo quer saber mais, quer se envolver mais com esse assunto. Isso é uma coisa muito boa. Então a gente dividiu, vai ter uma live esse mês, essa de hoje, e uma live no mês que vem, né? Mês que vem um pouco mais de danos fora o estético, né? Então vamos... Mais funcional. A mais funcional, exatamente, exatamente. Bom, acho que quando a gente pensa em dano estético, né, a gente tem que, primeira coisa, para quem está nos assistindo e já foi nosso aluno, já teve a experiência de fazer as dinâmicas na especialização. Os mais antigos não tiveram, né? Mais antigos eu digo da turma 1 e da turma 2, acho que a turma 2 teve, mas a turma 1 não. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto tão instigante, né? E como a gente A turma sabe, 13, posso dizer com propriedade que foi inesquecível, tá? Eu sou suspeita para falar, gente, porque, olha, o professor Mário acabou me levando pro caminho do dano e foi um caminho sem volta. Então, mas realmente foi uma aula muito marcante, assim, é, esse módulo do dano. eu Uhum. estou vendo aqui, nós temos já 18 pessoas e aumentando aqui cada vez mais. É muito legal, Gabi, quando a gente começa a ver os alunos e os ex-alunos entrando também na própria sala, né? E ao mesmo tempo que já tiveram essa experiência, né? E eu sei que tu teve ela também lá na USP, né? Na graduação, pelo que eu me lembro, Gabi. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para nós. Então, gente, lá na USP, na verdade, eu em conjunto com o professor Rogério, para quem não sabe, né, o meu mestrado eu fiz orientada pelo professor Rogério. Então, a gente ministrava a aula de valoração do dano e aí a gente fazia os alunos vivenciarem essa experiência, que é sensacional, assim. A gente sempre, ao final do semestre, a gente pedia um feedback para eles. Eu já vou explicar um pouquinho da dinâmica da atividade. Mas sempre foi muito positivo, assim. A gente sempre teve um retorno muito bom deles, porque eu acho que quando tu aplica aquilo, tu entende melhor, tu, né, mais palpável. Então, a dinâmica aí, né, foi o professor Mário aí que me apresentou. Então, a gente simula cicatriz através de massinha de modelar. Então, a gente faz a cicatriz, a gente dividia os alunos em grupo, a gente dava uma graduação de uma lesão para cada um deles. Eles faziam a cicatriz que eles achavam que iria corresponder e depois eles faziam a valoração aí por alguns métodos. Então, super bacana, né? Esse método aí é sensacional, realmente, né? Consegue fixar melhor essa questão. Então, é muito, muito É, legal. uma das coisas que a gente gostaria é que isso fosse mais comum, né, Gabi? Uma pena que a Uhum. USP, por talvez ser uma das federais e ter essa disciplina já consolidada, né, há mais tempo, ela fica como um carro-chefe, assim, de exemplo para as outras universidades, né? Então É,
a gente A só ia USP é um dizer que destaque, a né? gente... Pois não, pode falar, pode falar. Que a USP é um destaque em odonto legal ali, porque eles têm um ano inteiro, né? Metade do semestre é de odonto e a outra metade é odonto legal. Então, realmente, os alunos eles têm um contato maior, né, com essa especialidade. E isso, a gente vê, até quando faz o PAI, né, o programa de... Como é que eu sou? Aperfeiçoamento e ensino. Profissionalmente ensino. Já estava me esquecendo, viu? Faz tempo já. Mas quando faz o PAI, eu me lembro que isso faz diferença, né? A gente chega assim, tem duas disciplinas e a gente já se impacta bastante quando a gente começa a trabalhar lá. Bom, para quem está nos assistindo e não sabe muito bem, eu vou falar rapidamente assim uma questão de conceito, né? E para a gente conseguir, vamos dizer assim, se situar nesse tema, né? Eu vou usar uma palavra do orientador atual da Gabriela, né? Para a gente falar de pontos comuns, né, Gabriela? Pontos comuns. Então, para a gente poder se entender melhor. Mas, enfim, quando a gente pensa em dano estético, a gente primeiro tem que pensar que é um prejuízo, né? Uma repercussão que pode ser tanto estática quanto dinâmica, né? Estática, uma cicatriz, uma deformidade, uma deformação também, alguns chamam, né? E quando ela é dinâmica, pode ser uma marcha alterada, pode ser uma alteração de mímica, enfim, ela não é estática. Tu não precisa fazer uma fotografia da pessoa, tu pode ter que avaliar ela em movimento, tem que ser um vídeo, uma fotografia não dá. E aí a gente tem aquele conceito, tem que deteriorar a imagem, né? Deteriorar no sentido, podemos usar uma palavra que eu aprendi com o professor Cobo, uma deterioração, ela tem que ser pejorativa, né? Primeiro, tem que ficar mal, tem que ficar ruim, tem que ter uma alteração, né? Em relação a si próprio e aos outros, é evidente que é com base no olhar dos outros, né? E aí tem que ser levado em conta grau de visibilidade, né? Desgosto também, a gente sempre leva isso em consideração. Sendo que o conceito do França, ele fala do desgosto de quem observa, né? É uma diferença bem interessante em termos de conceito. Interessante, Mário, que eu, inclusive, peguei a frase dele, eu deixei aqui no cantinho, que é uma frase do professor Cobo, né? Então, que ele fala, né? A medida de intensidade do prejuízo estético depende de medidas dos observadores, não da autovaloração da deformidade da própria pessoa lesionada. E é exatamente isso, né? E essa questão que tu falou do dinâmico e do estático, conforme a gente vai fazendo perícia, a gente entende a importância disso, né? Então, por exemplo, chega um paciente com uma reclamação de uma lesão do nervo facial. Então, ele, né, de forma estática, a princípio, ele não tem nenhum dano. Aí tu pede para ele sorri só de um lado, né? Então, a gente começa a perceber a importância de avaliar tanto de forma estática quanto dinâmica. Uma dica, né, para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? A gente costuma utilizar, e eu cada vez utilizo mais, o próprio celular para fazer isso, que é um vídeo, né? E tive, assim, vários colegas que já fizeram esse tipo de perícia. Eu fui assistente técnico, cirurgiões buco-maxilo, por exemplo, e eles têm como protocolo de avaliação em cirurgia fazer os movimentos mímicos de apertar, fazer bico, enrugar a testa, abrir mais o olho, menos o olho. Então, chega até a ser meio engraçado, o paciente fica meio desconfiado, assim, né? Mas quando a gente consegue levar isso adiante, depois a gente tem uma prova, né, de que há ou não há esse dano que nós estamos falando. E aqui eu já vi que tem colegas aqui que estão no IGT, né, lá no nossos ex-alunos, né, hoje colegas, com muito orgulho. Eu queria dizer o seguinte, acho que para todo mundo que nos vê, é importante diferenciar, né, Gabi? Diferenciar o que é crime e o que é cível. Quando a gente fala da palavra dano, né, dano, a gente normalmente se refere a um conceito cível, né? Então, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam, dano no crime, dá um nó na cabeça, e voltando ao Michel e os pontos comuns, acho importante a gente entender que quando a gente avalia no crime, a gente avalia a deformidade, se ela existe ou não existe, né? Então, a gente tem ou não tem, é binário, é A ou B, não tem conversa. E, diferente disso no cível, a gente tem que graduar, né? Embora, aí, Gabi, eu acho legal a gente também comentar
da diferença que tem fora do Brasil e daqui, né? Infelizmente aqui a gente tem vamos dizer assim, uma sustentação das sentenças com base nos julgados. O que, que alguém já julgou, o que, que alguém já fez, uma média de valor e tal, mas não há a precisão que a gente costuma ver, por exemplo, na Europa, né? Daquela tabela que tu tanto estudou também, né? Então, isso a gente perdeu a oportunidade em 2002 com o novo Código Civil, né? Aí estão aí alguns advogados nos ouvindo também. Infelizmente, perdeu-se aí a oportunidade de estabelecer o que, quanto que vale, até para valorizar a perícia, né? Eu acho que isso seria muito interessante. Na Espanha, era um decreto-lei, né? Um decreto real, ou real decreto, né? Começou assim, e muitos livros estão assim. E aí o professor Cobo foi evoluindo, e quando a gente estava lá, a gente teve a oportunidade de apresentar esse projeto, e ele virou lei, né? Virou lei a partir desse trabalho todo aí. Então, acho que E se a o gente grande começar... ponto, Mário, da parte criminal, né, é que quando se tem uma lesão, enfim, a gente acaba caindo no artigo 129 do Código Penal, né, que é o de lesões Sim, corporais. Né? E a grande bem... questão da parte estética, né, do dano estético, é que a gente não consegue classificar ela como grave, né? A gente só tem, bem o que tu falou, a gente só tem a opção, é gravíssima, é deformidade permanente ou não? Né? Então a gente não tem um meio termo. O professor França fala isso brilhantemente no livro dele. Né? Inclusive, é uma explicação aí para quem está nos assistindo, né? O Medicina Ah, sim, Sensacional. esse tem que ter, né, Gabi? Esse aí é Tem. um daqueles. Não, Os alunos... inclusive, esse livro, ele me lembra uma história, assim, da especialização, Mário. Lembro que eu estraguei meu presente, vocês iam me dar um presente de... Acho que era aniversário. E eu já tinha o livro, já tinha o livro do França, era o França. Então... Ah, não, era de formatura, desculpa. É, que eu formei e entrei na especialização, Formatura. então... Já fui A direto. gente tem esse livro como carro-chefe para muitas coisas, né? E ele, sendo quem é e representar o que representa, né? É muito interessante, vindo de uma Paraíba, tendo tido em 2012 o congresso com o nome dele, que a gente teve a oportunidade de ir. Então ele é um ícone, assim, e o pessoal do direito gosta muito, né, de doutrina. O pessoal do direito gosta de livro. Quanto mais espesso, melhor os livros, mais escritos. A gente sabe. Então a gente termina tendo aí como uma referência, né? Quando a gente fala o França diz, a coisa muda um pouco, né? Então um E ele peso fala tão melhor. bem dessa questão, né? Que é um ponto bem importante que a gente tem. Né? Inclusive, agora na sexta, eu vou falar um pouquinho sobre isso com a Liga de Odonto Legal da USP. Inclusive, não sei se tem algum aluno aí assistindo, agradeço o convite já antecipadamente. E eu falei semestre passado com eles sobre a valoração do dano no civil e agora eles pediram para eu comentar um pouquinho sobre a parte criminal. Então, sexta-feira, né, da Liga. Então, é bem interessante, são pontos bem discutíveis, né, que a gente tem sobre isso. Que legal, que legal. Eu acho que a gente podia também, né, Gabi, vai que tem, agora já estamos chegando aqui a quase 30 pessoas, isso que estão simultaneamente dá mais ainda, né? Mas assim, desde o início 23 e subindo. Então, assim, a gente, se alguém que for da Federal do Paraná, né, Gabi, eu acho que a gente pode dizer isso para eles. Então, não sei se tem alguém aí que é. A gente recebeu um convite muito honroso, né, para falar um pouquinho na semana acadêmica deles, para fazer uma dinâmica prática. Eles queriam uma dinâmica. Então, eu agradeço o professor Cássius, né, e mais a acadêmica que estava junto com ele representando, que a gente teria que ter um pouco mais de tempo, né, Gabi? Eu acho que seria legal a gente deixar essa mensagem também, que a gente gostaria de ajudar, mas nesse caso a gente precisaria adaptar o método para tentar fazer uma dinâmica online e também, da mesma forma, a gente ter o tempo que a gente precisa para isso, porque não é simplesmente de uma hora para outra, a gente precisa testar, né? Exatamente, é que, na verdade, esse projeto aí está pensando com muito carinho, que a gente vai contar aí no final da live, né? Ele tem nos demandado um tempo, né? Então, outras atividades aí paralelas, elas estão mais restritas, né? Mas com certeza a gente fica à disposição. É uma metodologia muito legal e a gente vai buscar adaptar. Eu acho que a pandemia veio para trazer isso, né? Da gente tentar fazer o máximo de coisas online, atingir o máximo de pessoas, né? E hoje mesmo, prova
prova isso, né? Que a gente pode fazer as coisas online, né? Quantos lugares do Brasil não estão, né, aqui com a gente? Então, eu mesma tô aqui no Sul, né? O professor Mário também, mas já vi gente ali de Minas, a Denise, acho que tá em São Paulo, enfim, eu vi algumas pessoas entrando, então a internet, né? A tecnologia nos permite isso. Então, agradecemos aí o convite, se tiver alguém por aí. E com certeza estaremos juntos aí assim que possível. Exatamente, acho que mais adiante a gente vai fazer com calma, né? Mas o convite foi meio em cima, então a gente pede desculpa para o pessoal da Federal do Paraná, mas a gente vai estar junto aí mais adiante. Outra coisa, Gabi, que eu acho importante, embora a live seja sobre dano estético, eu não posso deixar, tô olhando aqui a minha caneca agora, acabei de tomar um golinho, acho que quem viu, a nossa BOL, né? Eu e a Gabriela, para quem não sabe, estamos na diretoria da BOL, já vi que tem gente da BOL também nos assistindo. Então é um prazer para nós aqui também divulgar a nossa associação, né? Acho que todo mundo sabe do valor que tem ter uma associação a nível nacional, né? E agradecer aí pelos espaços, pelos incentivos, né? Da própria associação e também dos associados. Acho que quem é associado sabe da importância que essa associação tem. Nós esperamos em breve, né, Gabi, o nosso CEBOL, né? Para quanto antes aí a gente conseguir nos ver presencialmente. A gente optou por não fazer. Por isso. É verdade, é verdade. A gente não optou por não fazer online, né? A gente teria que fazer aí uma sequência de atividades, a gente optou por esperar um pouquinho e fazer aí, quanto for possível, presencial. Então, dizer para todo mundo que a BOL está junto, está ativa, né? Nós estamos trabalhando, o presidente Thiago aí está nos guiando por um período maior do que, né, deveria, mas todo o nosso apoio a ele, aí na medida do que a gente pode, né? Então, deixar esse apoio ao professor Thiago. Thiago, para quem não conhece, é da Universidade Federal de Uberlândia, né? E tem aí um trabalho bem legal à frente da nossa associação, que era para ter sido passado adiante ano passado, mas não foi possível. Então, a diretoria toda, né, Gabi? Nós, inclusive, estamos juntos por mais um período aí. Bom, dito isso, associação devidamente referenciada, né? Eu acho que a gente pode falar, Gabi, até para honrar o nome da nossa live, né? As dificuldades, né? Então, eu sempre vejo as pessoas falando, né? E eu já tive a oportunidade, acho que até tu estava comigo nessa perícia, junto com a Rosane, inclusive, quando a gente fala de estado anterior, né? Em relação aos danos estéticos. Então, para quem está nos assistindo, eu acho que eu e a Gabi temos uma prática, né, em relação a isso. Não sei como é que o pessoal costuma fazer, né, mas a gente tem um poderoso aliado, né, Gabi? Eu acho que a gente pode dizer isso da forma mais simples possível, que as pessoas que acham que querem ou estiverem agindo de má fé, ou simulando ou dissimulando, enfim, né, espero que todo mundo saiba a diferença de simular e dissimular. Quem teve aula comigo sabe. Tem uns vídeos muito bacanas, inclusive. Enfim, né? Falar essa questão do estado anterior, uma das coisas mais básicas para quem nos assiste é justamente a gente ter, no início da perícia, antes de ela começar, a prática de solicitar o documento com foto, né? Eu uso muito para fazer a comparação do estado anterior da carteira de identidade ou até da CNH. A CNH é meio ruim porque o fundo é meio amarelinho, às vezes esverdeado, né? Mas é o que temos. Então a gente consegue fazer uma comparação do indivíduo como ele era antes, até porque a carteira normalmente é feita antes de ter o evento traumático, né, ou dano. E depois, no dia da perícia, eu faço uma imagem no consultório padrão, né? Para quem está nos assistindo, temos que valorizar a fotografia odontológica, a fotografia pericial de uma maneira geral. E aí todo mundo que foi, né, Gabi, tem a régua da BFO, né? Cabe falar importantíssima. A régua da BFO para poder, né, mensurar. Inclusive, o professor Maurício Volkvas, da estomatologia, está casualmente em paralelo aqui fazendo uma live, estou vendo ele. Ele usa muito a nossa régua, ele queria fazer uma grande encomenda a próxima vez que trazer a régua. O pessoal do estômago quer medir também as suas lesões, né, de uma forma mais precisa. Então, aliás, deixo a dica aí para quem nos assiste, né? Tem um dos vídeos, né, Gabi? Eu acho legal de citar lá do canal. Para quem não conhece o canal e quiser ver vídeos sobre valoração de dano,
Tem um, inclusive, sobre a régua da BFO. Tá especial lá para quem quiser conhecer ela, para que serve, onde é que surgiu, como é que funciona. É bem legal. E aí, então, a gente passar dessa primeira dica, né, que é um erro muito comum dos colegas, é não pedir documento para o paciente, né? Documento com foto. E é importante a gente falar a importância, né, a relevância de definir o estado anterior. É muito difícil a gente quantificar, valorar, enfim, um dano sem que a gente conheça o estado anterior, né? Porque quando um paciente ele entra com um processo, né, no âmbito civil, ele busca uma indenização, ele busca uma compensação pelo prejuízo que lhe foi causado, como o professor Mário, a gente iniciou falando, né? O dano estético é sempre um prejuízo. Então, um paciente que ele entra com um processo, ele busca uma indenização, uma compensação por aquilo que foi causado a ele. Só que a grande questão é que quando ele entra, o intuito dessa indenização não é enriquecer a vítima, né? Ele é ser compensado, né, por aquele prejuízo. Então tem que ser proporcional, tem que ser real ao dano que lhe foi causado, né, para ser justo para ambas as partes. Então a gente normalmente usa uma fórmula, né, uma fórmula modo de dizer, mas o dano real, ele é o estado anterior menos o estado atual. Por que isso? Vamos exemplificar, acho que fica mais fácil, eu adoro exemplos. Chega um periciano, então, com 2 cicatrizes na face. Ele sofreu um acidente de trânsito. Em primeiro momento, a gente vai valorar os dois. Se a gente não verificar o estado anterior, vamos supor que a gente não sabia que teria que verificar. A gente avaliaria as 2 cicatrizes, certo? Mas no momento que a gente solicita aí o documento, a gente vê que ele já tinha uma cicatriz. Então, o dano real é apenas uma delas. Então, essa é a grande importância do estado anterior, né? A gente valorar de uma forma mais justa para todos os lados. Exatamente, acho que isso é uma das coisas que a gente busca da forma, como tu falou, Gabi, mais justa, né? E ser justo não é fácil para quem está nos assistindo, que ainda não fez especialização e que ainda pretende atuar nessa área. Acho que a gente tem sempre um primeiro momento que ter uma paciência com o que a gente está ouvindo ou observando, né? E esse espírito de querer investigar mais, de pegar mais informações, de evitar fazer uma primeira manifestação sem ter acerca de si todas as informações, né? Isso faz muita diferença. Então, com relação ao estado anterior, a gente vê, inclusive essa carteira é engraçada, porque quando a gente pede a foto da carteira, às vezes as pessoas podem estar um pouco diferente, né? Tem uns que emagrecem, tem os que engordam, né? Então, a gente começa a olhar e vê assim, olha, tá diferente, não é o mesmo. Sim, mas a gente consegue ver padrões de simetria, a gente consegue ver um lado em relação ao outro, seja horizontal, seja ser vertical, e principalmente o dano estético, partindo de um princípio que a gente possa avaliar ele, a gente tem que perceber, né? E então, aquela segunda, ou melhor, depois daquela primeiro conceito do professor Cobo de ele necessariamente enfeiar, deixar mais feio ou deixar pejorativo, nós temos que observar, nós temos que perceber. Então, quando a gente fala sobre isso, eu acho importante a gente conseguir conceituar. E aí, a partir disso, a gente poder visualizar, né, de uma forma mais clara o que a gente está falando. E um professor que nós já falamos, né? O professor França, lá no livro verde que a Gabi citou, para quem estava nos acompanhando antes. Aqui do lado, gente, se alguém quiser. Chegando aí, meus queridos colegas aí, a gente tem o próprio professor França falando que seja no crime, na deformidade, ou seja no civil, ambos devem necessariamente ilustrar o laudo com fotografias. Então não pensem diferente, para quem está nos assistindo e não fez ainda, ou não tem essa experiência, não pode fazer perícia de valoração de danos sem ter essa foto comparativa de antes e depois do estado anterior, como a Gabi falou, para poder fazer a fórmula que a Gabi falou. Aliás, a Gabi é suspeita para falar de fórmula, né? Ai, gente, eu adoro uma fórmula. Convidamos, né, Gabi, para quem está nos assistindo, que no mês que vem vão entender um pouquinho mais sobre isso, né? E a gente vai poder falar um pouquinho melhor. Bom, eu vou continuar aqui, Gabi, falando então, já que a gente já falou da primeira dica que a gente quer dar, né? Explicar um pouquinho as dificuldades na perícia, né? Como a gente já falou, a primeira delas de registro, né? A gente tem uma segunda bem interessante, que quando a gente começa a ver as metodologias que a gente tem, né?
agora já são quase 8 horas, tu vê, passou rápido, passou meia hora, nem vi passar. Em que a gente considera em cada metodologia para que a gente possa enquadrar o caso que a gente tem e poder usar a melhor metodologia para fazer essa valoração, essa avaliação ou quantificação, como quiserem chamar. Chama E vale a atenção. gente falar, Mário, que um dos grandes questões do dano estético, né, é a subjetividade. E aí que, né, a gente começa a analisar as metodologias para que elas possam nos auxiliar nessa questão da subjetividade. Né? E Com aí certeza. tem um trabalho aí de grande relevância. Agora vamos falar das metodologias. E aí depois, né, que foi um trabalho que foi publicado aí brilhantemente, de grande relevância, que a gente utiliza muito, inclusive. Acho que mês passado fiz uma perícia, utilizei, citei, referenciei, né? Porque, como o pessoal que nos assiste deve saber, no novo CPC, que não é tão novo assim, né? Agora já tem alguns anos, mas ele pede que no laudo a gente referencie, a gente coloque de onde a gente tirou, o dia foi utilizado para fazer aquele laudo. Então, o perito, ele não pode vir com as ideias do além e escrever no laudo, né? Então, essas metodologias, elas vêm para nos auxiliar, né? Para a gente poder escrever no laudo e, olha, mostrar para o juiz, falar a mesma linguagem. Ó, no laudo, eu utilizei tal metodologia, foi por isso que eu estou considerando, por exemplo, essa lesão muito importante. Né? Então, essas metodologias, elas vêm para nos auxiliar, tanto na subjetividade, quanto falar e mostrar para o juiz de onde surgiu a nossa conclusão, né? Exatamente. Quando a gente pensa isso, então, eu acho que a gente tem que entender, ao falar de metodologias, o que elas consideram. Né? E aí a gente começa a fazer uma análise retrospectiva para trás. E lá atrás, em 1941, nós temos um cara aqui no Brasil que foi um dos precursores, chama Álvaro Doria. Né? Ele resolveu fazer uma metodologia que ele, inspirado numa questão matemática, está publicado, é um livro, né? Editora Gráfica à Noite, o nome da editora, é Rio de Janeiro, né? Imagina, Rio de Janeiro, 1941, e ele publicou um livro, né, mostrando a ideia de que ele considera só os dentes. Então ele faz um cálculo, ele divide cada quadrante em 25%, né? E aí ele atribui valores, né? Valores diferentes para cada dente, sendo que ele, até o segundo pré, ele considera um dano estético. E o Álvaro Doria, naquele contexto, daquela época, né? Isso aqui, né, Gabi, quando a gente trata de revisão de literatura, a gente sempre tem muito respeito pelos autores, né? Com certeza. Acho que a gente está preparado para isso também. A gente mostra que ele não sabia o que ele estava fazendo do ponto de vista, porque o molar para ele, o meu sorriso, por exemplo, para ele não me fez nada. Né? Ele acredita que o primeiro molar até para trás não teria valoração. Então, o problema dessas metodologias é quando a gente começa a entender do que elas se consideram. Então, assim, ó, se ela considera só dente, e eu tenho um caso, como a Gabriela acabou de falar, de cicatriz bilateral, não vai me servir para nada, absolutamente. Né? Então, a gente tem que cuidar quando a gente usa uma metodologia, né, exatamente o que a gente vai efetivamente precisar avaliar dentro dessa subjetividade que a professora Gabriela acabou de falar. Então, pessoal, vamos, né, Gabi, eu acho deixar bem claro. O dano estético, nós dois falando aqui hoje, para todo mundo que nos assiste, não vai deixar de ser subjetivo. Combinado? Então, isso não vai mudar. O que vai mudar, ou que isso pode vir a mudar, é exatamente a questão de que a gente vai informar parâmetros objetiváveis, como a Gabriela falou, para a gente poder usar da melhor maneira possível. Tá? Então, isso é importante. Bom, adiante, a gente tem algumas metodologias que utilizam, e aí um precursor, um cara muito interessante, muito legal. Olha, aqui temos a colega Paola aqui junto também, outros colegas se manifestando. Agora abri um pouquinho aqui para fazer as perguntas. Ou melhor, nós ainda não vamos responder pergunta, mas quem quiser se manifestar. Bom, aí o que acontece quando a gente pensa apenas em face, né? E Denon fez esse tipo de consideração. Ele fez um artigo, ele é cirurgião plástico, e ele resolveu fazer um artigo para avaliar cicatrizes na face. Oi.
Não, Pode mas falar. travou um pouquinho. Não sei se foi a minha internet, se foi a tua, pessoal. Tá tudo certo por Tá. aí? Tá bom, se o pessoal puder nos ajudar aí, se tiver alguma trava aí, por favor, avise, tá? Bom, Não, mas mas só acho que para... agora Tá. normalizou. Uhum. Legal, qualquer coisa vamos avisar. Então, nós estávamos falando do Álvaro Doria, falando que lá atrás ele escolheu só o dano estético nos dentes, falando da questão da face, né? E a partir disso, a gente estava descrevendo que existem metodologias e quem já foi e já teve a possibilidade de fazer aquela dinâmica que a Gabriela já falou. Valeu, Alexandre, valeu, Tina. A gente necessariamente utiliza esse artigo do Denon, que foi um dos precursores do método quantitativo analítico, né? Ou melhor, qualitativo analítico, perdão. Então, qualitativo analítico, o que acontece? A pessoa vai qualificar a partir de dois coeficientes, vai transformar isso em quali e quanti, na verdade, porque daí, a partir disso, ela vai conseguir chegar num coeficiente, né? Então, quando a gente fala desse método, e a gente treina isso em aula, ele é interessante. Não tem nenhum demérito, ele não é ruim, ele é utilizado e deve ser utilizado, está consagrado na literatura, né, por vários autores internacionais que pesquisam dano, né? Então, o que acontece? Ele só é chato e trabalhoso, né? Porque a gente tem que fazer cálculo, a gente tem que classificar. Então, a gente entra numa situação onde a gente automaticamente tem que pegar lápis, tem que pegar papel, tem que ficar classificando. E me Para quem lembro não das conhece, dinâmicas, quando eu falo das dinâmicas, né, Gabi, todo mundo reclama, não tem quem não reclama. não, em primeiro momento, ele é complexo da gente entender, né? Na primeira vez que eu tive contato, achei ele super complexo. Depois, claro, a gente pega, né, o jeito, enfim, ele super funciona, né? Com Trabalhoso, certeza. realmente, para quem não conhece, são dois coeficientes, o de localização e o de identificação. Então, ele vai, um coeficiente, a gente vai somando, né, uma série de perguntas, então, caracterizando a lesão, o local da lesão, enfim, e a gente gera um número, né? O outro coeficiente, então, ele vai perguntando, olha, ela é mais saliente, ela é mais escura, e a gente vai pontuando isso. A gente tem dois coeficientes, a gente multiplica e a gente tem um valor e vai para uma tabela, né? Então, ele é um método, né, que funciona, mas realmente ele é mais trabalhoso, né? Ele exige que tenha uma atenção e ele dificulta um pouco quando tem mais de uma lesão, né? Exato. E a gente procura, sempre quando a gente pensa nesse aspecto, muita gente tem aversão à matemática, vamos falar, né, Gabi? É clássico. Ah, tem que calcular. Ah, mas que saco calcular, classificar. Então, tudo tu transforma em números. A gente pega, como a gente disse, a Gabriela explicou, um coeficiente de localização, outro de identificação, e a gente vai colocando escala nisso aí. Mas interessante é que só temos um problema nesse método. Como eu disse, nós estamos falando, para quem está chegando agora, de dificuldade em perícia, no momento que a gente tem que avaliar o que o método considera para a gente enquadrar exatamente da forma como a gente procura com relação à lesão que a gente tem. Né? Então, por exemplo, se nós temos nesse sentido, vamos supor, né, apenas uma cicatriz em face, tá ótimo, a gente vai necessariamente, a partir desse momento, ter uma possibilidade de usar o Denon. Nem que seja para dar uma ideia, se você estiver trabalhando com um dos lados como assessor técnico, para ver se fecha com o que o perito vai dizer ou não. Mas repare, e se tiver, Gabi? E se tiver duas? Esse é o problema do Denon. E aí, o que tu vai fazer? Né? O problema é exatamente esse, porque se tu vai usar o Denon quando tem só uma, beleza, ele tem uma, pode ser complexa, pediculada, vai para um lado, não tem problema. O problema é se forem duas, ou se forem três, né? E aí, tu vai usar a maior, não vai considerar as outras, como é que fica, né? O sujeito tem 3 talhos, né? Qual o talho que tu vai avaliar? Então, vai é sortear. complicado. Exatamente, aí pode correr o risco de ser injusto, né? Porque o conjunto dessas cicatrizes também pode representar, né, para quem nos assiste aí, uma graduação maior. Né? E aí, como fazer? Então, o professor Cobo já dizia isso e fala muito no livro dele, né, sobre o encadeamento anatomoclínico. Né? Ou seja,
quando que uma coisa começa com um tamanho, com um número, né? E a partir disso ele vai evoluindo para outros tamanhos e números, né? E ele não está preocupado se aquele número vai ser de cicatriz, de coloração, de identificação, como o Denon fez. Ele está preocupado com o aumento, né? Que uma em relação à outra. Então, o nosso cérebro vê isso diferente. Isso é bem importante da gente colocar aqui nesse momento, né? E aí a gente evolui, Gabi, e aí falando das dificuldades, né? Nós temos o método seguinte, né, que é um método muito utilizado hoje, inclusive, em São Paulo. Não sei quem é de São Paulo que está nos assistindo aí, no IMESC, né? Eles utilizam o método empírico, né? Esse que é um dos problemas que nós temos, né, Gabi? Empírico é empírico, né? O que é isso? É como que o cérebro da gente vê e acredita e acha, né? Então, nesse ponto não resolve muito, né? E aí o empirismo e nessa dificulta escala... até para o próprio perito, né? Às vezes fica, né? Não tem algum parâmetro mais específico, né? Então, empírico é o que você falou, é empírico. Então, é uma graduação de 1 a 7, se eu não me engano, e aí, né? É quase que, olha, eu acho que eu tô entre 2 e 3, enfim, é algo muito realmente subjetivo, né? Como a gente comentou anteriormente. Não vai deixar de ser subjetivo, mas... eu diria que dentre os métodos, Gabi, eu acho que... Grande dificuldade. Deu uma cortadinha agora na tua transmissão, mas vamos lá. Quando a gente vê exatamente o que tu falou, eu diria que dos métodos que existem, o método subjetivo é o mais subjetivo, porque a gente não tem um parâmetro objetivável nele, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa tabela de Thierry-Nicourt, a gente utiliza uma comparação com Quantum Dolores, né? Que é aquele outro padrão de valoração que a gente tem no temporário, né? Então, nesse sentido que a gente costuma utilizar o empírico. Não é muito fácil, mas é o que nós temos, né? Bom, adiante, então, saindo desse empirismo do Thierry-Nicourt comparativo com Quantum Dolores, mas aceito na literatura, diga-se de passagem, muitos locais aceitam, mas tu não tem como embasar e justificar e discutir, porque é o que tu acha com relação a outros, né? A gente termina complicando. E aí, em 1996, é muito interessante esse artigo, eu já vou dizer por quê, tu sabe disso, né, Gabi? Quando a gente pega um trabalho, o autor chama Rouget e colaboradores, de 96, ele tem uma tabela, né? E ele considera duas distâncias, né? A distância social e a distância íntima. São só duas, né? A distância social, ele manda o perito avaliar em 3 metros. Imagina se o consultório tiver menos que isso. E a distância íntima de 50 centímetros. Ou seja, o perito tem que se aproximar, chegar pertinho, 50 centímetros, ele faz a avaliação com essa tabela. Então, a tabela diferencia a impressão do avaliador pela distância que ele avalia. E nós tivemos a Carol Rodrigues, né, Gabi, tu foi banca dela. Então... Ia comentar aí. Carol tá por aí. Dá um alô aí, Carol. Saiu do trabalho brilhante. Carol... Ainda não... Já foi aceito, Mário? Não, a gente teve um probleminha nesse trabalho que o N, até pela correria que ela, coitada, teve que fazer, o Alexandre ajudou, né? A gente teve essa questão de um N meio baixo, né? Mas a gente acredita que a gente tem como publicar ele de alguma forma ou de outra, até pela tabela que ela adaptou e que ela fez, então acredito que isso não vai ser problema. Acho que a gente consegue chegar lá. Mas ainda não foi enviado, mas vai ser. Viu, Carol? Tu tá nos olhando, é bom tu querer começar logo, que não sempre começar a publicar. Carol, a gente vai cobrar, porque o seu trabalho merece, hein? Ele tá excelente. É verdade. Então, é verdade. Foi um trabalho maravilhoso de ler, assim. Então, Carol, ó, vamos trabalhar nisso. Bom, eu queria dizer que depois, então, a gente está fazendo uma análise para quem chegou agora, né? Entrou a Paola aqui comentando mais uma questão da complexidade dessa avaliação, com certeza. A Paola ela é bem complexa, ela tem que levar em conta um monte de coisa. Então, quando as pessoas acham que valorar dano é fácil, né, Gabi? Coitados, né? Eles não sabem onde é que estão entrando, mas é uma dificuldade. Bom, e aí, em 2004,
2004. E eu e a Gabriela tivemos a oportunidade de conhecer ele em 2017, lá em Bento Gonçalves, um congresso que eu e a Gabriela dividimos a apresentação lá em Bento. Te lembra, Gabi, desse congresso? Que legal, né? Com Um congresso certeza. de valoração do dano do Mercosul. Chiquíssimo congresso, né? Avaliação do dano corporal, do Mercosul. Numa cidade incrível, gente. Inclusive, já aproveitamos aí para falar isso. Né? Bento Gonçalves, para quem não é do Sul, não esqueça de vir aqui, que vale muito a pena Vale muito a pena. o nosso Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos cada vez melhor, os vinhos cada vez mais premiados, enfim. Eu e a Gabriela somos suspeitos, tá? Bom, então, quando a gente pensa adiante, 2004, tem um sujeito chamado Jorge, ou eles chamam na Argentina Jorge Bermúdez. E até eu quero saudar aqui o professor Oscar Haidt, que está nos assistindo. Professor Oscar, seja muito bem-vindo aqui, muito bom saber que o senhor está acompanhando. E o Oscar, que também já nos levou lá para Rosário para apresentar algumas coisas, conhece o Jorge Bermúdez, ele é médico e ele criou, Gabi, um Excel. Então, se quem estiver nos assistindo escrever Jorge Bermúdez, com Z no final, o que ele fez? Ele criou um Excel que você manda um e-mail para ele rapidamente lhe manda esse programa. Só que aí, de novo, pessoal, lembra o que nós estamos falando, né? Das dificuldades da perícia. Qual que é o problema? Que só serve para uma lesão. Então, o Jorge fez um maravilhoso Excel dele. Ele classifica em altura, tamanho, localização, aspecto de visualização. Os caras acenando. Então, o que acontece? Que o nosso amigo Jorge Bermúdez, Oscar, é que só serve para se for uma. Né? Se tiver mais de uma, fica mais complicado de fazer essa avaliação. Então, essa avaliação, quando a gente começa a ficar mais complexa, começa a ter questões que a gente foge do normal, né? Ela tem que ser avaliada com um método melhor. Então, ele sabe disso, inclusive dividimos também nesse congresso de 2017, Gabi, com ele, várias discussões bem legais. Bom, nós chegamos então, né, a partir dessa evolução nas metodologias, no trabalho do professor Cobo, né? Eu sou bem suspeito para falar dele. É um trabalho em que a gente teve aí uma possibilidade de trabalhar com ele, né? Eu e o professor Rogério fomos para a Espanha, foi uma coisa maravilhosa. Uma frase que eu sempre digo, né, Gabi? Eu olhei para um lado, estava a esposa, olhei para o outro, estava a orientadora. Eu digo, meu Deus, que privilégio que eu tive, né? Ir para a Espanha muito com os dois, um de cada lado, né? E nós tivemos mais uma grande oportunidade lá, né? A gente teve o quê? A gente teve a possibilidade de estudar com ele na clínica forense, onde ele é médico forense do Instituto Médico Legal de Aragón. Aragón, para quem não sabe, é um estado da Espanha, né? Eles chamam de Aragón Conjunto, fica perto da cidade de Saragoça, né? Uma cidade maravilhosa que eu conhecia, eu não conhecia, teve várias influências de povos, então muito legal. Inclusive tem uma igreja que tem várias igrejas dentro da grande igreja, com cada um tipo de segmento da religião que tomou conta da cidade. Então, em vez de exterminar a igreja, eles agregaram várias igrejas dentro de uma igreja. Foi uma coisa maluca que eu nunca tinha visto. Bem doido. Bom, aí o que fizemos nós em Saragoça? Tivemos a oportunidade de conhecer o método do professor Cobo, né? E o que diz o professor Cobo? Ele, a partir do momento que ele propõe um método chamado AIP, né? Foi o método em que eu tive a oportunidade, estou vendo aqui a professora Paola e mais alguns outros colegas que participaram do estudo piloto, quando a gente estava ainda lá na Faculdade Odonto de São Paulo, da USP, a gente teve a oportunidade de fazer o teste, né? E aí, a gente procura, quando a gente pensa nesse sentido, utilizar o método dele, mas a gente não tinha certeza que funcionava. Para quem nos assiste, eu preciso dizer isso, né? Para quem sabe o mínimo de metodologia, né? A gente precisa, sempre que tem uma determinada técnica de um país, né? A gente precisa levar essa técnica para outro país, mas ao fazer isso a gente precisa fazer com critérios técnicos, né, Gabi? Olha lá os pontos do Michel, né? Pontos comuns. E aí eu acho Normalmente quando é um instrumento, né, Mário? Um instrumento, quando ele vem de outro país, a gente precisa adaptar para a realidade do país onde a gente quer usar, né? Porque a gente sabe populações diferentes, culturas diferentes, forma de linguagem diferente.
né? Então, esse é o grande ponto. Não adianta a gente pegar algo que funciona lá na Europa e começar a utilizar aqui no Brasil sem fazer a adaptação para cá, né? Então, porque é um povo diferente, né? A gente precisa fazer essa validação. E aí, conte pra gente, Mário. Aí eu acho que quando a gente pensa nessa possibilidade, me lembrei, para quem não viu ainda, né, dá uma espiada lá no nosso YouTube, tem os vídeos de uma entrevista que eu fiz com a Gabriela, né, Gabriel? Melhor dizendo, que nós fizemos com o orientador da Gabriela, que é o professor Michel, e ele fala, né, muito sobre essa questão da metodologia. Ele diz, olha, foi um grande desafio para mim, ele falando, né, um desafio para mim, porque a gente sempre tem a experiência de fazer uma tradução transcultural de questionários. A gente não tinha experiência de fazer de um instrumento de aferição. Questionário, ele vai dar um score, vai dar uma tabela internacional, mas a gente não sabia se a gente ia conseguir fazer isso da forma como a gente fez. Então, e Mário, é bem interessante falar, né, para quem não é da pesquisa, a validação, né, essa adaptação, ela não é tão simples quanto a gente pensa, né? Não é pegar o instrumento e traduzir para a língua. Então, ela tem uma série de passos, né? O professor Mário aí, sabe, sentiu na pele o quão trabalhoso é, né? O quão cuidadoso é cada etapa. Então, faz a transcrição. O Mário vai saber falar melhor para vocês de cada passo a passo, mas é toda uma sequência que deve ser seguida para que realmente seja adaptado para o país, né, onde a gente quer utilizar aquele instrumento, enfim, aquele, né, questionário. Então é bem trabalhoso, não é uma simples tradução. A gente chama de tradução transcultural, né, Gabi? É uma tradução transcultural, onde a gente pega palavras, a gente utiliza nessa sequência que a gente vai fazer, a gente tem que fazer uma tradução reversa, a gente faz para um idioma, depois volta e alguém que não tinha lido antes faz o contrário. E aí depois tem uma hora que tem que afinar alguns conceitos, né, de um comitê de especialistas, um espanhol, um português e os pesquisadores, e a gente fazer aí uma triangulação e acertar exatamente o que o instrumento está querendo dizer, né? Bom, e a partir disso, então, nós pegamos esse instrumento, chama o instrumento de análise, né, da impressão e do impacto do prejuízo estético, e nós conseguimos aí, então, fazer essa validação desse instrumento aqui no Brasil, com uma técnica que foi exatamente essa técnica que a professora Gabriela falou, onde a gente faz as cicatrizes simuladas com maquiagem, né? Maquiagem genérica, pode ser mais algodão, mais massinha, mas depende do tipo e do jeito, né? Bom, a partir disso, então, esse método tem uma coisa muito legal, né? Esse método, até para quem está nos assistindo aí, é do direito. Estou vendo aqui um querido colega, o Cláudio Bonato, aqui do direito, entrou. Saudações, Bonatinho. A gente tem esse método que ele permite uma coisa muito interessante, que é exatamente a possibilidade do debate, né, Gabi? Porque independente da gente ter a visão da saúde, da odontologia, ou a visão técnica, né, a gente tem que entender bem que, nesse sentido, não adianta a gente discutir com o juiz questões específicas de saúde, vai ser bem complicado, né? Então, o que a gente faz? A gente tem um método que é esse WIPE, ele permite que as pessoas debatam, né? Ou permitem que as pessoas possam conversar e dialogar entre si sobre questões da impressão e do impacto, como o nome diz, dessa lesão que está sendo avaliada. Sem desvalorizar, né, Gabi? Eu acho importante dizer isso, sem desvalorizar quem avalia, né? Porque a pessoa é essencial que a gente tem que ter um entendimento que o substrato alterado tem que ser avaliado, né? E além dessa alteração tecidual, a gente tem a visual a partir dessa questão do dano e dinâmico, né? Então, pode falar. Ele permite uma aproximação da nossa linguagem, então nós dentistas, né, nós peritos que estamos fazendo análise com os advogados, juízes no laudo. Então a gente consegue mostrar, olha, eu cheguei nessa conclusão por isso, isso e isso, né? O meu ponto de vista, ele tá ali. A gente consegue mostrar o porquê do nossa conclusão, né? Da nossa avaliação do dano. Então, isso é uma facilidade do AIP, né? A partir do momento que a gente
né? Para quem não conhece, o wipe, a gente utiliza algumas tabelas. Então, a partir do momento que a gente coloca o xizinho na tabela, ó, a gente mostra, olha, eu considero essa lesão muito importante porque eu vejo, porque eu percebo, porque altera minha relação interpessoal. Então, se torna uma coisa mais palpável, né? E da mesma forma, a gente consegue tornar esse resultado mais palpável para quem está lendo o nosso laudo, né? Então, acho que essa é a grande relevância do método Exatamente. do Então, wipe, quando a né? gente... É objetivável, digamos assim. Essa possibilidade de discutir com as pessoas permite o contraditório, né? Acho que essa palavra é legal também. Quando a gente abre, o advogado pode achar alguma coisa, o dentista pode achar, o assistente técnico, o próprio juiz, né? O pessoal do cartório, da vara civil, se quiser achar alguma coisa, também pode. Então, assim, não impede das pessoas trabalharem com a sua percepção, né? Agora, se fosse uma questão específica de cálculos, como a gente já falou antes aqui na live, para quem está nos assistindo desde o início, aquele método do francês, do Denon e colaboradores, vai ter que pegar uma caneta e um papel e saber interpretar. Então, aí sim teria que ser uma formação de saúde, seja dentista ou seja médico, para fazer essa interpretação, né? Mas o wipe não. O wipe, por isso eu acho que ele virou lei na Espanha, quando a gente consegue todos discutirem entre si sobre esses pontos comuns de percepção, né, dessa impressão e do impacto. Então, eu acho que agora faltam 8 minutos aqui para a gente acabar, Gabi. Eu nem vi passar o tempo, para te falar a verdade. Aliás, o estímulo aí todo que a gente recebeu de todo mundo, eu queria agradecer. Já vi aqui que tem perguntas, o Oscar falou, eu queria dizer que o Oscar foi muito bem-vindo. Ele coloca que a complexidade está em objetivar as lesões, tanto na fase estática quanto dinâmica, concordamos totalmente. Isso aí vai ser o nosso Esse é um dos nossos obstáculos aí, né? É verdade. Da perícia. Queria aproveitar, Gabi, e saudar o Tássio, né? Nosso querido colega lá do Ceará. A Gabriela acabou de dizer, né? Essas distâncias que as lives permitem a gente reduzir, né? Quero mandar um grande abraço para ele aí, dizer que o quanto antes a gente espera se ver em congressos aí para poder fazer bons debates. Bom, e aí, é claro que não parou, né? Embora o nosso trabalho seja de 2015, nós tivemos mais dois espanhóis, né? Que está publicado na revista espanhola de medicina legal, Lorei Colaboradores e Valiente Sassou, são dois autores, um autor e um autor, onde eles usaram a mesma tabela do wipe e aí adaptaram o wipe, né? Então o Kobo sabe disso, né? E inclusive coloca isso como algo que está previsto pela tabela dele. Mas eles especificaram um pouquinho mais para quando a pessoa tem aí uma parte de membros perdidas, né? Membros superiores, inferiores, enfim. Então é mais complexo. Então eu acho que a gente termina essa primeira etapa aqui, mais um tópico que a gente fecha, né? Dizendo que a gente tem muitas metodologias. Então é óbvio que aqui na live a gente pode mais ou menos salientar algum pouquinho, falar alguma coisa e dizer para todo mundo que nos assiste que isso é complexo, né? A gente tem aqui essa missão, né? Eu e a Gabriela muito estamos trabalhando nesse ponto. Um abraço aqui para a professora Rosane, querida, aqui mandando aí uma mensagem para nós. O grande ponto é que o ser humano é complexo, né? E o nosso trabalho, por a gente lidar com o ser humano, se torna, né, complexo também. E aí a gente tem mais do que apenas um trabalho, a gente tem uma responsabilidade social, né? A gente sempre para e pensa o nosso trabalho aí como perito, ele vai muito além de tudo isso. É por isso que a gente bate tanto na tecla em dificuldades, em obstáculos, né? E por isso que a gente está cada vez mais estudando, porque a gente quer... porque a gente entende essa responsabilidade social que a gente tem, né? A gente lida com vidas, tanto para quem quer a reparação, para quem causou. A gente vai mexer com essas vidas, né? Então, acho que a grande relevância desse nosso trabalho é sempre tentar vencer. Eu acho que o mundo ideal seria se a gente conseguisse vencer todos esses obstáculos, né? Mas não sei se isso vai ser possível algum dia, né? Mas a gente trabalha muito para isso. A gente vai vencendo e vai adaptando técnicas, mais estudando, né? Melhorando as metodologias que a gente usa. Então, isso é muito importante, a gente não parar. A gente está sempre se atualizando. Isso é eu muito acho que motivacional. Eu queria aproveitar que a gente acabou Queria aproveitar que nós estamos na transição do assunto para últimos segundos aí, né, Gabi?
primeiro agradecer a todo mundo. Estou vendo a mensagenzinha da Tina aqui também e de outros ex-alunos, colegas, na verdade. Então, queria dizer para todo mundo que ainda não desligou, que quiser ainda saber um pouquinho mais sobre isso, que possa, lá nas nossas 2 biografias, nós temos lá um e-book. Na verdade, não é um e-book, é um guia prático, né, das dificuldades nas perícias. A perícia de valoração de dano, como eu falei, o dano estético, ele está dentro dos danos permanentes. Então, ele é apenas um dos parâmetros que a gente avalia nos danos permanentes. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, dá uma chegadinha na bio ali da Gabriela ou na minha, né? E baixe gratuitamente aí esse guia. Tem ali os pontos que a gente convergiu. Eu e a Gabriela fizemos uma ampla discussão junto com a Paola do que realmente são dificuldades, né? E quais que a gente teve nessa experiência que a gente já tem aí mais presente, né? E nós enumeramos 6, se eu não me engano, dificuldades para esse tipo de dano. Queria também agora aproveitar esses últimos instantes aí de dizer porque eu adorei a palavrinha da Denise, aqui a Denise se manifestando. É muito legal, Denise. Obrigado por nos prestigiar aí. Então, o e-book está lá, né? Para quem quiser pegar, eu e a Gabriela podemos convidar, eu acho, Gabi, se quiser fazer o convite para o pessoal para o mês que vem, aí a palavra está contigo aí, fica à vontade. Então, pessoal, né? Falamos um pouquinho sobre dano estético, e aí mês que vem, então, fazer a divulgação aí, mas teremos uma outra live falando de um assunto super relevante. Na verdade, eu sou muito suspeita para falar, né, gente? Porque daí é da parte funcional, eu estudei no meu mestrado, né? É uma parte que me encantou, culpa do Mário ali, né? Que acabou me levando um pouquinho para essa área. Então vai ser bem interessante. E aí sim, a gente vai precisar da caneta, do papel, porque a gente vai calcular, hein, gente? Já adianto, dou spoiler aí, que vai ter fórmula. É isso aí. Mas com todos os convidados, né? A gente vai fazer a divulgação aí certinho com dia, com horário. Vai ser provavelmente final do mês que vem, né, Mário? Então, isso. Ficam todos convidados aí para participar da nossa live. Vai ser bem interessante. É isso aí. Eu acho importante a gente poder divulgar esses trabalhos que a gente tem feito, né? A Gabriela mais nessa parte funcional, eu nessa parte estética, onde a gente tem tentando fusionar tudo isso, né? Agrupar tudo isso e também divulgar, porque a gente aprendeu, né, Gabi, que não adianta guardar para nós, né? Não tem porquê a gente ter esse conhecimento e não divulgar. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Eu peço desculpa, a gente não conseguiu abrir tanto para as perguntas como a gente queria, mas a gente promete aí, numa próxima oportunidade, falar um pouquinho mais sobre isso, vamos ver essa repercussão e aí organizar melhor, né? A gente largou com ele fechado, porque a gente estava com um pouquinho de dúvida se a gente ia conseguir falar todo o assunto, mas a gente conseguiu, graças a Deus, cumprir, né, Gabi? Estou aqui chegando no fim da minha folha, eu botei duas linhas aqui. Um abraço para todo mundo que está nos dando tchau aí, muito bom ter vocês aí com a gente. E não esqueçam, mês que vem tá aí, né? A gente, se Deus quiser, vai estar junto, falar mais um pouquinho sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Pessoal, beijo para todo mundo. Gabi, beijo para ti. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. A gente se fala. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.